da minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada irá acontecer. A caridade é sofredora, é bendita. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com deslealdade, não se revende, não se nota com não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pode dizer Yausha ninguém pode dizer Yausha é o Machia sem ajudar, sem ajuda do Ruach, sem ajuda do Espírito. 4. Há vários tipos de dons. Estamos a falar de um só corpo. Sabemos que o nosso Salvador, o nosso Machia, né? O Yausha Machia, é um só corpo. Vamos fazer figura tipo, é uma irmã, a irmã como está por completo, né? Tem os seus membros. Estamos a falar de braço, cabeça, boca. Por lá mais adiante, lá embaixo ainda vai explicar sobre isso aí. 4. Há vários tipos de dons espirituais, mas e o mesmo Espírito que os dá, há várias maneiras de servir. E o mesmo Yausha que todos nós servimos. O mesmo esse corpo é a mesma pessoa, é o mesmo Pai que nós servimos dentro desses dons que nós temos. Porque eu estou na parte, não sei de que através do amor que Ele nos ensinou. Cada um tem que servir consoante o lugar certo que ele está. Está na parte dos dedos, usa-se como se fosse o quê? Os dedos. Você é a cabeça, usa-se, funciona como se fosse o seu membro, como a cabeça. Você é os lábios, que fique fique contente, porque você é os lábios, vai nos ajudar a falar, vai ajudar se calhar os dedos a poder perceber, que fique conformado, que sim, eu sou lábios e pronto. Aleluia. Aleluia. 7. O Espírito mostra em cada uma das pessoas para benefício de todos, para que uma pessoa, o Espírito e o dom de falar com sabedoria, para outro, o mesmo Espírito dá o dom de falar com profundo conhecimento. Aleluia. Aqui nos mostra que o Espírito por vezes nos dá o dom de falar, mas para outro dá de falar e com profundo conhecimento disso que ele está a falar. Já nos pegamos em algumas vezes nós só a falar, mas nós não temos conhecimento disso que nós estamos a falar. Mas estamos a nos defender ou estamos a nos crucificar a nós mesmos, mas só estamos a falar. Mas por outro pode dar o dom de entender isso que ele está a falar. Você só se tocou, você está a falar, mas você não sabe bem, mas depois vai se perguntar por que estou a falar isso aí. Mas também pode te dar o mesmo dom de você entender o que está a falar, como pode dar o outro irmão o dom de sabedoria daquilo que você está a falar. Mas tudo isso é para entendimento da sua igreja, para entendimento do corpo do nosso Criador. Aleluia. Aleluia. 8. Vou no 9. O mesmo espírito de fé para outra pessoa e o poder de curar para outros. Mas também ele continua dando o mesmo corpo, né? Digamos, irmão, estamos aqui todos nós, somos membros. O membro que completa o corpo do nosso Machia. Só que eu estou para falar mesmo aquelas linguagens para nossa irmã não ficar um pouco de fora, né? Estamos a falar do corpo do nosso Salvador. Todo o corpo do nosso Salvador. Nós completamos a ele. Mas cada corpo, mão tem sua função. Ouvido tem sua função. A orelha tem sua função, mas dentro desse corpo, estamos a falar que dentro desse mesmo corpo, como corpo, existe os seus dons, seu espírito, tá vendo, né? Que cada parte do corpo, que parte do mão tem um espírito de pegar e curar, tá vendo, né? Que a parte dos dedos não tem esse poder. E vou usar exemplo de pessoas que a irmã tem um dom de cura, a irmã tem dom de evangelizar, que a irmã não tem o dom de curar,
dores, né? Mas o irmão aqui tem essa dor. Quer dizer, que a irmã vai depender sempre do irmão para poder você quer evangelizar e ele quer curar. Mas os dons funcionam assim para você. Você vai ter que depender dele, porque você quer evangelizar, quer chamar para o Criador. Mas ele tem um dom da cura, o dom de evangelizar ele não tem. Quer dizer, um depende sempre do outro para podermos nos complementar. Aleluia. Dá para perceber, né? Aleluia. E 11. Mas o mesmo é o único Espírito que faz tudo isso. Ele distribui todo a cada pessoa individualmente, da maneira que deseja. Só o nosso Altíssimo, ele dá individualmente, mas da maneira que o próprio Pai deseja. Da tamanho da bênção que só ele deseja. Que esse tamanho é suficiente para você. 12. Cada um de nós tem um corpo com muitas partes, mas embora estas partes sejam muitas, elas formam um só corpo. O Yahusha também é assim, pois todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados por meio de um Espírito para formarmos um só corpo. Aleluia! E todos bebemos de um só Espírito. O próprio Pai, temos um só Pai. E é o único Espírito que nós servimos, que por intermédio do seu Filho, aquele que morreu no madeiro pelos nossos pecados. É a Ele que nós somos, por amor dele, que Ele foi, por amor a nós, como única só pessoa, por amor a nós. Porque às vezes nós nos complicamos, epa, mas ele morreu, diz que foi por minha causa que ele morreu. Mas eu nasci depois dele ter ido embora, tá vendo, né? Mas ele aqui nos mostra que não é por aqueles nossos antepassados, não. Nós temos que ver isso como se fosse uma só pessoa, como se fosse você é o único culpado. Para você chegar até ele, você tem que se colocar como se fosse por tua culpa, por mim mesmo que ele foi morto. Pelos meus pecados. É assim que nós temos que chegar a ele, para nós poder entender aquela dor que o filho de Yahusha, o nosso irmão, o Yahusha Mashiach, morreu no madeiro pelos nossos pecados. Nós temos que nos ligar à dor dele para nós nos direcionarmos até a ele. Que ele morreu por amor a nós mesmos. 13. Pois todos... 14. O corpo humano não consiste somente de uma parte, mas de muitas. O pé poderia dizer, não sou a mão, e portanto não sou parte do corpo. O pé está a negar. Estou a falar que o irmão Surah está a negar, dizer que epa, essa missão que você está a dar é da mão, só tem que ser ele a ir cumprir essa missão. Mas nós sabemos que o próprio Ruach, por vezes, né, esse trabalho que estou aqui, normalmente temos o irmão dentro do corpo da igreja, que ele é mais abençoado na parte de ensinar, tá vendo, né? Eu não estou nessa parte de ensinar, mas eu se calhar sou daqueles que têm vontade de caminhar. Quando há trabalho em gondola, eu sou parte mesmo a pé. Falei que irmão Luiz, me solicitar irmão Luiz, vamos à gondola. Eu estou sempre disponível, porque eu sou a parte dos pés. Vou lá para fazer a parte do que? O trabalho que o Criador tem para lá para me ensinar. Mas é aquilo que eu estou sempre com a cabeça, eu estou sempre com aquele que tem poder de ensinar. Automaticamente eu aprendo com aquele aí. Mas se for ele mesmo que ensina a estar aqui, quando estiver a ensinar, o Ruach é diferente. Nós sentimos que realmente é aquele professor que está lá mesmo para nos ensinar. O entendimento está a entrar diferente do que o irmão Luiz estava aí. Com aquele irmão, quando estava falando daquele versículo, eu não entendi nada. Mas está aí, o irmão José está falando daquele versículo, está a entrar muito bem. Quer dizer, o irmão, o dom dele realmente está aí para ensinar. Está vendo, né? E nós em nenhum momento podemos ficar descontentes por isso. Sim, aquele irmão está sempre, nós estamos aí, ele está o quê? Está sempre a falar assim, o nosso dom é de ouvir. De certeza, vamos ouvir, e chegará um momento em que nós vamos ter que aquele irmão não está. Ele, por exemplo, caiu. Há sempre um irmão que se levanta, que tem, ele por mais que o irmão Hassani ficou muito sem estar aqui, mas quando o assunto ouviu que, há 10 irmãos que caíram lá, quando ele vai para lá para dar, fala que quer dar a mão para levantar, não precisa ele se esforçar tanto assim. Irmão, vamos. Porque o dom de levantar as pessoas está lá com ele mesmo. As pessoas daqui para que se levantam. Vamos, irmão, porque eles ouviram, porque o Criador deu o dom. Aquele dom, nós não podemos discutir com isso aqui.
Ele está operando, sei há quanto tempo, mas se o irmão que tem o poder de levantar, chegar lá, automaticamente ele mas se vir para não sabe, se o Satanás obrigou ele, mas a pessoa, ou eu acho o Espírito Santo que tem o dom de levantar, chegou lá, nem se está naquele lugar, eu vou levantar, vamos seguir o nosso trabalho. O nome do pai é Yao. O nome do filho é Yao Chá. Yao diz de Moçambique. Chimoio para